Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. É um prazer, mais uma noite de domingo, noite de Santa Ceia. Tivemos 3 cultos hoje, 3 cultos especiais, abençoados, onde o povo veio, compareceu, a palavra de Deus foi ministrada, Deus trouxe a instrução, a revelação da sua palavra e foi uma bênção. Louvado seja Deus por isso. E é claro, como eu sempre digo, eu não poderia deixar depois do último culto vir aqui para poder compartilhar com você aquilo que Deus colocou ao meu coração, levar para o seu coração. Foi um pouquinho atrasado, nós entramos aqui, mas eu terminei a Santa Ceia e eu já corri para cá. A Santa Ceia a gente leva um tempinho a mais, porque até ministrar, falar, ensinar para o povo demora um pouquinho mais. Mas eu já deixei avisado na quarta-feira que nós atrasaríamos um pouquinho por conta da Santa Ceia. Mas é claro, não deixaria jamais de vir aqui para poder ministrar a palavra, aquela qual Deus colocou ao meu coração, levar também ao seu coração. Entenda, para mim sempre é uma satisfação poder ministrar, pregar, falar do amor de Deus, da palavra do Senhor, conduzir as pessoas à salvação, ao conhecimento da palavra de Deus. Como diz Jesus, aquele que tem sede, venha e de graça beba, da água da vida. Ele está disposto a entregar. Nós precisamos querer. Que Deus abençoe você que já estava esperando. Deus abençoe você que já está conectado conosco, tá? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por estar acompanhando mais uma vez a nossa programação. E eu peço a você, já ligou para o seu companheiro, para o seu amigo, para o seu familiar, já ligou falando que eu já entrei ao vivo aqui? Liga lá, manda mensagem. Eu não sei se você já curtiu, curta, mas principalmente eu peço a você que venha compartilhar, porque através do seu compartilhamento, muitas pessoas têm sido alcançadas através desta live, através dessa programação. A palavra que tem sido ministrada tem alcançado pessoas até lá longe, do outro lado, do outro lado do mundo, lá na Itália. Olha só, na Itália, perdão, lá, estava falando sobre a Itália, hoje falei Itália, lá na Espanha, as pessoas lá na Espanha têm nos acompanhado. Louvado seja Deus, quem está nos acompanhando aí da Itália, a Irene, a Vânia, são amigas da minha cunhada, Clarice. Que Deus abençoe vocês em nome de Cristo. Através do seu compartilhamento, as pessoas estão sendo alcançadas lá no Belém do Pará, lá em Pernambuco, lá na Bahia, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, olha lá em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, em todos os lugares a palavra de Deus tem sido, as pessoas têm sido alcançadas através da palavra de Deus por causa que você tem compartilhado. Então que Deus abençoe, você verdadeiramente é um ajudador aí da palavra do Senhor ser propagada para toda criatura, como diz lá o Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe você, meu querido e minha querida, que você possa ficar até o fim aí da live, ok? Que Deus abençoe você, fique até o fim. Depois da palavra nós faremos a oração, levar você a Deus, e eu tenho certeza que será uma bênção essa nova live de hoje. Eu procuro não demorar, já começamos atrasado, então aí no máximo ali 5 para as 10 eu quero finalizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver se a gente consegue? Louvado seja Deus. Boa noite, ministro Ribeiro, a paz. Quem é que está falando conosco? Nós vamos falar com 10 pessoas aqui e falando com essas 10 pessoas, como se eu estivesse agradecendo, abraçando, cumprimentando todas aquelas que já estão ligadas conosco na live. Boa noite. Boa noite, pastor. Olha, boa noite a todos. A nossa irmã Nelly Pereira Gama. Olha aí, irmã Nelly Pereira Gama, ela já esteve conosco, já ceiou e agora está ligado conosco na live. Deus abençoe a senhora, minha irmã. O Wellington Bonilha. Olha ele aí, também já esteve na igreja, está ligado agora na live. O Wellington Bonilha, vulgo já. Deus abençoe. Alifer Dorileu. Alifer Dorileu. É só gente que veio na igreja hoje. O Alifer já veio na igreja e está acompanhando também. Deus abençoe. Everson Sabino. Everson Sabino aí, ó. Já veio na igreja e está acompanhando também. Que Deus abençoe, meu irmão. Gisele Teixeira. Gisele Teixeira. Não é Aquino não, né? Não, senhor. Deus abençoe, irmão. Obrigado por estar ligado conosco. Letícia Oliveira. Letícia Oliveira, nossa obreira, acompanhando do seu trabalho. Que Deus abençoe.
Letícia Costa. Letícia Costa, que Deus possa abençoar você em nome de Jesus Cristo. Solange Silva. Solange Silva, que Deus abençoe, minha irmã. Wellington Teixeira. Wellington Teixeira, que Deus abençoe. Mais uma pra gente finalizar. Ludigera Mendonça. Olha a minha amiga Ludigera, ela não pôde vir hoje também, né? Ela está com um problema, ela está gripada e ela não quis vir porque não sabe se é corona, o que que é, mas não é não, minha irmã, fica tranquilo, Deus vai abençoar em nome. E se for, Deus é poderoso para curar. A Santa Ceia já saiu daqui a pouco chegará aí na casa da senhora, tá bom? O pastor está levando aí em nome de Cristo. Que Deus abençoe a senhora, obrigado por estar ligado, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá, para a palavra de Deus, aquilo que importa, livro, né, de Miqueias, capítulo 5. Abra aí, Miqueias, capítulo 5. Pastor, como é que eu chego em Miqueias? Miqueias é depois do livro de Jonas, Miqueias. Para ficar mais fácil, abra em Salmos, no meio da Bíblia, você abrindo bem no meio da Bíblia é Salmos, só ir para frente, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Amém? Eu mandei um abraço aí para essas 10 pessoas, mas eu mando um abraço a todos que estão nos acompanhando na live aí. Já achou aí o livro de Miqueias? Pronto, eu já achei aqui, livro de Miqueias, capítulo 5. Mão sobre a palavra, vamos orar, apresentar a Deus. Pai, apresentamos, Senhor, a Tua palavra e apresentamos também ao Senhor, meu Deus, o nosso coração e pedimos, meu Pai, que o Senhor cele a Tua instrução ao nosso coração, que está aberto para receber a palavra do Senhor e que através desta palavra o Senhor possa nos impactar com o Teu poder, com o Teu entendimento e que a gente possa sair desta live abençoado, justificado pelo Teu Espírito em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Miqueias capítulo 5, no versículo 2, a Bíblia diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu vou ler outra vez. A Bíblia diz assim: Miqueias, sendo usado pelo Espírito Santo, escreveu e disse: E tu, Belém Efrata. Belém, no caso, irmãos, é a cidade, Efrata é a região de Judá. Então a Bíblia diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena, né, era uma das menores cidades de Judá, Belém, pequena entre as milhares, né, de tantas cidades que tinha em Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos lá. Miqueias, se você ler o versículo 3, eu quero ler o 3 aqui, diz assim, ó, eu não li isso aqui na igreja, mas eu quero ler com você. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então a Bíblia diz que as pessoas, por causa do pecado de Adão e por causa dos seus próprios pecados, estavam nas mãos do inimigo por causa dos seus pecados. Quando? Até o momento que a que estava para dar o parto tivesse o parto. Ou seja, onde Maria tivesse dado a luz a Jesus, ali ele nasceria e ele nos tiraria da mão do inimigo. O controle estava na mão do diabo. Jesus nascendo, ele ofereceu a salvação. Mas o que me chama a atenção é que ele diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena, era uma das menores, né, de Judá. Mas olha como é que Deus vai na contramão. Como que pode? As pessoas pensavam assim, peraí, mas ele é o rei, Jesus nasceu, a Bíblia diz que ele é o rei dos judeus. Peraí, ele nasceu, mas em Belém? Não tem como um rei nascer numa cidade pequena, um rei vai nascer num lugar grande, num império, num palácio. Então, Deus ele vai na contramão daquilo que a gente pensa ou acha. Enquanto as pessoas achavam que Jesus viria no poder de riqueza, Jesus veio no poder do Espírito. Enquanto as pessoas achavam que ele nasceria num palácio, ele nasceu no estábulo. Enquanto as pessoas achavam que ele ia nascer, como que eu posso dizer, num lugar grande, num lugar promissor, num lugar de destaque, numa cidade grande, ele nasce em Belém, que é uma das menores.
Então Deus vai na contramão daquilo que a gente pensa. Mas Jesus, ele nasce, e a Bíblia diz, e de ti me sairá o Senhor, que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos entender isso aqui. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém de Judá. Judá os descendentes da tribo de Judá. Davi é da tribo de Judá. E a Bíblia diz que Jesus ele veio da descendência de Davi. Mesmo Jesus sendo antes de Davi, as pessoas diziam Jesus, filho de Davi. Por quê? Mas Jesus é desde a eternidade. Antes de Davi ou de qualquer um, Jesus já existia. Ele é o próprio Deus. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ali era um lugar pequeno. Assim como muitas vezes nós nos achamos inferiores, pequenos, sem condições, pobres. Às vezes nós nos diminuímos a nós mesmos. Mas olha só o que diz a palavra de Deus, né? De ti sairá o menor. Sabe quando que Miqueias profetizou isso aqui? Que isso aqui é uma das profecias mais fortes a respeito do nascimento do Messias, do Cristo, do Salvador. Ele deu essa profecia, esta palavra, há 700 anos antes de Cristo. 7 séculos antes de Cristo nascer, Jesus já tinha sido mencionado o seu nascimento pelo profeta Miqueias. 7 séculos, 700 anos antes de Cristo. E as pessoas ainda não acreditam na palavra. As pessoas não acreditam naquilo que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia diz que não cumpriu vai se cumprir. Inclusive esses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando. Creio eu que já é o princípio das dores. Está escrito, irmão. Os dias são maus. E muitas pessoas, Jesus ainda nem nasceu. Na vida de muitas pessoas, Jesus ainda nem nasceu. Ou seja, como que as pessoas vão receber a salvação? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Só você ir para frente. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E você encontra Mateus. Mateus capítulo 2. Em Mateus capítulo 2, a Bíblia diz assim no versículo 6. Mateus 2,6 diz assim: agora o apóstolo Mateus, Levi, escrevendo a palavra inspirada pelo Espírito Santo, direcionado por Deus. Olha só o que ele diz. Capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Por quê? Porque de ti nascerá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Dá uma olhada. Então agora Mateus está escrevendo aquilo que Miqueias escreveu há 700 anos antes de Cristo. Aí agora Mateus está escrevendo: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum, ela era menor, mas de modo algum você ainda será menor. Por quê? Porque onde Cristo nasce, as coisas prosperam, crescem, as coisas são abençoadas. Às vezes você se considera pequena, às vezes você se considera fraco, pobre, mas se Jesus nascer na sua vida verdadeiramente, a Bíblia diz que você não vai ser mais cauda, você vai ser cabeça. Você não vai estar mais por baixo, você só vai estar por cima. Agora Jesus precisa nascer no teu coração. Você precisa fazer Jesus nascer na sua vida. Olha só que coisa, de modo algum, irmão, onde Jesus nasce, de modo algum as coisas continuam do jeito que é. As coisas mudam. Agora eu quero dizer que ele diz aqui, porque de ti sairá o guia. A Bíblia refere-se a Jesus como guia. Será que Jesus tem sido o nosso guia? A Bíblia diz assim: ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que Jesus é o seu pastor? Será que ele tem te guiado? A Bíblia diz: se ele te guiar, se ele for o seu pastor, a ovelha ouve a voz do pastor. Se Jesus for o seu pastor, se ele te guiar, a Bíblia diz que nada te faltará. Por que está faltando tantas coisas na vida de tanta gente, pastor? Porque as pessoas não deixam Jesus nascer, não deixam o guia nascer para que possa guiá-las aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Está faltando tudo, Jesus precisa nascer. Olha que coisa interessante. Nós vamos ler o 2 a partir do versículo 1 agora. Olha. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram:
onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Presta atenção. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente. Esses magos eles não eram judeus. Eles não faziam parte do povo de Deus. Estes magos, eles eram gentios. Eles não conheciam a palavra, eles não conheciam Deus, eles não pertenciam ao povo de Deus, eles vieram do Oriente. Esses magos não são os magos, aqueles magos que fazem maldade, bruxaria, nada disso. Eles eram astrólogos, eles eram astrônomos, as pessoas que estudavam os astros, eles eram aquelas pessoas que estudavam as estrelas. O que aconteceu? A Bíblia diz que eles viram uma estrela diferente brilhar no céu. E eles ficaram curiosos. Você pode ver que a Bíblia diz aqui, onde que eles vão? Eles vão no palácio. Eles vão em Jerusalém no palácio. E aí quando eles chegam, eles dão de cara com o rei Herodes e eles perguntam, onde que é nascido o rei dos judeus? Aí, ó. 2, e perguntaram, onde é aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 3, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, Herodes reuniu, olha só, o príncipe dos sacerdotes, os escribas do povo, e perguntou, reuniu com aquelas pessoas mais importantes, aqueles que se diziam sábios. Você pode ver que tinha sacerdote e escriba. Quem são os escribas? Aqueles que conheciam a palavra, a letra, e escreviam a lei de Moisés, ensinavam o povo. E os sacerdotes é aqueles que conduziam o povo a Deus. Herodes fala assim, quem pode saber desse rei dos judeus só pode ser os judeus. Chama os sacerdotes, os escribas, reúne com eles e diz assim, no 4, e congregados com os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ele pergunta, onde que há de nascer o Cristo? 5, e eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Dá uma olhada. Os escribas e os sacerdotes sabiam do nascimento de Cristo, porque eles falaram, está escrito pelo profeta. Qual profeta? Miqueias. Há 700 anos de Cristo. Eles conheciam muito, irmão, da palavra de Deus. Eles só não viviam aquilo que a palavra de Deus falava e nem aquilo que eles mesmos ensinavam para o povo. Você pode ver a falta de compromisso. Os escribas e os sacerdotes sabiam, mas não se preocuparam, não se interessaram em ir, em buscar, em ver, em adorar. Tiveram que vir os magos do Oriente para fazer aquilo que o povo de Deus deveria ter feito, o quê? Ir ver, buscar, se interessar, se preocupar em saber se aquela profecia havia se cumprido verdadeiramente. Dá uma olhada. Os magos disseram, nós vimos uma estrela brilhar no Oriente, eles foram ver aquela estrela, viram que a estrela não era comum, foram estudar e por revelação viram que aquilo ali significava que o mestre, o Messias, o rei dos judeus havia nascido. Eles foram perguntar onde e os sacerdotes disseram, em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta. Eles sabiam, mas não se preocuparam em buscar. Assim somos nós. Sabemos do que está escrito. Aprendemos o que precisa fazer, mas nós não fazemos, irmão. Muitas vezes deixamos de cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes a palavra do Senhor está só na nossa boca e nos nossos ouvidos, mas nunca dentro do nosso coração para cumprir, para fazer. Eles não tinham desejo. Eu falei com a minha igreja hoje, nós devemos estar desejosos de seguir a direção da palavra de Deus. A palavra de Deus falou que ia nascer o rei dos judeus, nada mais justo do que eles irem adorar. Mas quem que vem adorar? As pessoas que nem faziam parte do povo de Deus, mas que viu e se interessaram, e o povo de Deus não se interessa. O que a palavra, o que Jesus diz? Jesus diz assim, olha, por isso muitos virão do Oriente e do Ocidente, de longe, e vão se assentar na mesa dos céus com Abraão, com Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentro, ou seja, sofrimento. Por quê? Porque nós não somos desejosos de buscar a Deus, de conhecer do Senhor.
Dá uma olhada que coisa triste. Aí por isso que muitas pessoas continuam da mesma forma, pequenos, não crescem, não progridem, não se desenvolvem. Deus não abençoa, por quê? Porque Jesus não nasceu. Ou se nasceu, as pessoas não procuraram aprender dele. E se não procurar aprender dele, nunca vão se desenvolver, crescer. E o pior de tudo, irmão, vão perder sua salvação. Olha que coisa forte. Ruth capítulo 1, abra aí por gentileza. Ruth capítulo 1, 8º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Isso mesmo, 8º livro da Bíblia. Acha aí. Ruth capítulo 1. Vamos que o tempo está passando. Ruth 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, ou seja, no mesmo lugar onde Cristo nasceu. Você sabe o que significa Belém? Belém significa a casa do pão. Dá uma olhada. Onde Jesus nasceu significa a casa do pão. Belém significa a casa do pão. Ruth 1:1 diz assim: E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Presta atenção. A fome era em toda a terra. Aí diz assim: pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, da terra do pão de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Deus visitou o seu povo, dando-lhe pão. Onde? Lá em Belém, que é a casa do pão. Eu fiz uma pergunta para a igreja hoje. Por que este homem saiu peregrinando? Quando fala peregrinando, é alguém que está fora do seu lugar. Peregrinando é alguém que sai do seu lugar e anda sem direção, sem rumo. Essas pessoas que você anda, que você vê com um saco nas costas, andando no meio da rua, às vezes descalço, são peregrinos. Pessoas que saíram de um lugar, não sabem nem onde está, estão vagando, estão andando pela rua. Então a Bíblia diz que houve uma fome onde? Na terra. Essa fome não era só em Belém. Essa fome era na terra inteira, no mundo inteiro. E o que ele faz? Ele vai se aventurar. Ele sai da terra do pão para ir se aventurar em outro lugar. Eu te faço uma pergunta. Se na terra do pão não tem pão, onde que vai ter? A gente entende que esse homem saiu sem a direção do guia. Lembra que a Bíblia diz que Jesus nasceu e ele será o guia do povo dele. Você é povo de Deus? É. Então deixa Deus te guiar. Ele te levará aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Não vai faltar. Creia na sua palavra. Eu estava comentando, se você tem vontade de comer pão, onde é que se encontra o pão? Quando fala de pão, onde é que você lembra mais fácil para comprar pão? Na padaria. Irmão, se na padaria não tiver pão, em qualquer outro lugar você não vai achar. Belém era a terra do pão. Ele se aventura, ele sai de Belém. Por isso eu não sei se tem alguém do teu lado, mas se tem alguém do seu lado, olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, não saia da casa do pão. Não saia de Belém. Não saia da presença de Deus. Não saia da palavra do Senhor. Não queira fazer o que você quer, o que você deseja, mas aquilo que o guia, que a palavra de Deus te declarar. A Bíblia diz que elas ouviram, elas voltaram, porque ouviram que lá na terra do pão, Deus visitou o seu povo. Entendo que o mundo inteiro tinha fome. Mas Deus não visitou o mundo inteiro, Deus visitou o seu povo. Onde? Na terra do pão. Não saia para se aventurar fora da terra do pão. A Bíblia diz que Deus não desampara o justo e a sua descendência não mendigará o pão. Dá uma olhada, creia na palavra de Deus, creia na promessa do Senhor.
Não queira se aventurar longe da casa do pão. Se saiu, faça como esse povo, volta, porque Deus sempre vai visitar o seu povo. Nós estamos entrando aí no 11º mês de pandemia. Foram 10 meses, nós vamos entrar no 11º mês de pandemia. A desgraça se instalou no Brasil e no mundo inteiro. Pessoas perderam familiares, pessoas perderam emprego, pessoas estão passando dificuldade. Mas você é povo de Deus, você é guiado pelo guia, então entenda, Deus não deixou faltar nesses 11 meses e não é agora que Ele vai deixar faltar. Não saia da casa do pão, fica firme com o Senhor. Você tem um guia, deixa Ele nascer no teu coração. Aleluia! Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Devemos estar desejosos de seguir a direção da palavra de Deus. Na casa do pão nasceu aquele que é o pão da vida, Jesus. Abra, por gentileza, a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Abra aí. Evangelho de João, capítulo 6, para a gente finalizar. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Se você ler de negrito aí, ó, em cima do capítulo 6 está escrito a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele viu que uma grande multidão estava com ele, já tinha alguns dias. Jesus disse para os discípulos, nós temos que alimentar esse povo. E os discípulos disseram assim, não, Senhor, despede esse povo, porque não tem como dar pão para eles não. Jesus disse assim, o que vocês têm? Não tem como eu mandar eles embora sem comer, senão eles vão desfalecer no caminho. Quantas pessoas estão desfalecendo pelo caminho porque não se alimenta do pão? Jesus disse, o que vocês têm? Eles disseram assim, nós temos só 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, traz aqui. Eles trouxeram, Jesus levantou para o alto, consagrou, pediu para Deus abençoar, multiplicou e deu para os seus discípulos. Os seus discípulos deu para o povo, era mais de 5.000 pessoas, todo mundo comeu. Sobrou 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Jesus alimentou o povo, Jesus fez um milagre, um prodígio, um sinal grandioso. E o povo gostou. O povo foi embora, Jesus pegou um barco, foi para o outro lado. Quando foi no outro dia, quem que aparece lá? O mesmo povo que Jesus havia alimentado, que Jesus tinha feito aquele sinal, aquele grande milagre. Aí diz assim no capítulo 6, versículo 27. Eles chegaram lá, Jesus olhou e falou, poxa, o povo está aqui de novo atrás de pão. Assim como nós estamos atrás de Jesus só para receber aquilo que Ele tem para nos dar, mas não para ser guiado pela sua palavra. Jesus olhou para aquele povo, aquela multidão, tudo de novo no outro dia. Jesus olhou para eles e diz no 27... Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece pela vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Dá uma olhada. Jesus está dizendo para eles, Jesus está dando uma bronca, gente, para de vir atrás de mim, buscar a comida que perece, que vai estragar. Começa a me buscar pela comida que permanece para a vida eterna, ou seja, a minha palavra. O pão que eu quero dar para vocês. 28. E disseram, pois, que faremos para executar as obras, a vontade de Deus? E Jesus respondeu e disse, a vontade, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou, ou seja, em mim, Jesus, o verbo, a palavra. Eles estão falando, mas o que ele tem que fazer para fazer a vontade de Deus? E Jesus diz, que vocês venham crer naquele que Ele enviou. Aí diz assim, no versículo 30, e disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Dá uma olhada. Eles estão querendo milagres, sinais, prodígios. Eu falei para as pessoas da igreja hoje tomar cuidado, porque muitas pessoas têm vindo à igreja por causa de prodígios e por causa de milagres. A Bíblia diz que a besta que há de vir, vão fazer até uma imagem para ela. A besta, o anticristo, o falso profeta, vai fazer até uma imagem para ele. E essa imagem vai falar e vai fazer até fogo descer do céu. Imagina as pessoas que estão só em busca de prodígios, quando verem isso, vão achar até mesmo que é Deus. Cuidado com os sinais. E o pior, Jesus tinha acabado de fazer um dia antes um sinal onde ele alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães. Para que um sinal maior do que esse? O que o Senhor faz? Ou seja, só estão atrás de Cristo por aquilo que Ele tem para dar e não para aprender o que Ele tem para ensinar. Aí a Bíblia diz aí no 31, porque nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Moisés deu o maná do céu, né? Deus deu de comer aos nossos pais o maná do céu. E você dá o quê? 32, disse-lhe Jesus,
na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus foi o que fez isso por nós, não há outro salvador além dele. Ele veio e ele entregou a sua vida, morreu no nosso lugar para que a gente pudesse ter vida. Ele está dizendo aqui, ó, Moisés não deu o pão da vida para vocês. Meu Pai do céu deu o pão do céu, o pão da vida. Que todos aqueles que comerem dele terão vida, é o que Jesus está dizendo. Ele deu a vida por nós. Ele continua dizendo assim, 34, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Estão achando que é o pão, a comida. 35, Jesus lhe diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo, fome e sede não de comida nem de bebida, mas Deus vai suprir todas as suas necessidades em todas as suas áreas. Agora a Bíblia diz, aquele que vem a mim. As pessoas não vão a Cristo, eles não vão à sua palavra, elas vão à igreja, elas vão ao ministério, elas vão na religião, elas vão no papa, elas vão no pastor, elas vão no bispo, elas vão no diácono, elas vão no obreiro, elas vão no missionário, elas vão em todos os lugares, elas não vão em Cristo. Olha a diferença. E diz, aquele que vem a mim nunca vai ter fome e nunca terá sede. E ele continua dizendo assim, 36, mas já vos disse que também vós me viste e contudo vocês não creram. Tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Está falando sobre ressurreição. Aí ele diz assim no 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu ressuscite no último dia. Segunda vez ele está falando sobre ressurreição. 41, e murmuravam pois dele os judeus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois dizei ele, desci do céu? Respondeu pois Jesus e disse, não mureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Terceira vez, num capítulo só, pela terceira vez ele fala sobre ressurreição. E ele continua dizendo assim, 45, e está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Por que muitas pessoas dizem que são de Deus, aprendem, mas não vão em Cristo? Porque não são de Deus. Tem muita que fala assim, eu sou de Deus, mas aquele que ouve a Deus e aprende, vai a Cristo, vai à palavra. Não vai na igreja, não é que vai na religião, não é que vai num pastor ou num credo, vai a ele, vai a Cristo. Ele diz assim no 46, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Aí Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu lhe der é a minha carne e eu darei pela vida do mundo. 52, disputavam, pois, entre si, dizendo, como nos pode dar esse a sua carne a comer? Irmão, como que pode as pessoas dizerem ser de Deus e não conhecer a vontade do Senhor? Eles estão ali, Jesus está falando de algo espiritual, eles estão pensando em algo carnal. Como que pode? Como é que a gente pode comer a carne dele? E ali existiam judeus, escribas, os escribas, os fariseus, pessoas entendidas da palavra. Mas não conseguiam entender a revelação de Jesus Cristo. Por quê? O próprio Jesus diz assim, Pai, graças te dou, porque o Senhor ocultou a sua revelação aos sábios, aos grandes, e o Senhor revelou ela aos pequeninos. Quais são os pequeninos? Não pequeno de estatura ou pobre, mas aqueles que estão dispostos a conhecer de Deus, a deixar Jesus nascer, a estar na casa do pão, a obedecer, a crer, a se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Não o pão físico, o pão natural, mas o pão espiritual, Jesus, ou seja, a sua palavra. Jesus é o pão, a palavra a qual nós precisamos nos alimentar. E aqueles que não se alimentam, irmão, não tem parte com ele. Aquele que não se alimenta não vai ter força para ir até o fim. Dá uma olhada. Aí a Bíblia continua dizendo assim,
No 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 4 vezes ele fala, em um capítulo, 4 vezes sobre ressurreição. Um dia chegou um pastor da nossa igreja e perguntou assim: cara, você prega muito bem, mas por que você só prega sobre exortação, arrependimento e salvação? Vocês acreditam se quiser, um pastor perguntou isso para mim. Você prega muito bem, mas por que você só prega sobre arrependimento? Por que você só prega sobre arrependimento, sobre salvação, sobre conversão? Eu falei para ele assim: por que você, eu vejo que você prega bem também, mas por que você só prega sobre prosperidade? E ele disse assim: porque eu quero ver as pessoas prósperas. Falei: pois é, eu prego assim porque eu quero ver as pessoas salvas. Presta atenção no que eu vou falar. Quando você recebe, quando você se arrepende, quando você pede perdão, você recebe a tua salvação. É como se Cristo nascesse em você. E Ele vai te guiar. Você recebe um pacote. Quem recebe o pacote de Cristo, junto com o arrependimento, junto com a conversão, junto com a exortação, junto com a salvação, vem a prosperidade, a cura, a libertação, vem tudo junto, vem num pacote. Jesus está dizendo aqui, 4 vezes ele falou sobre ressurreição. Nem todos chegarão à ressurreição de Cristo. Muitos morrerão e serão lançados no lago de fogo e enxofre e vão amargar eternamente ali, nesse lugar, sofrimento. Enquanto aqueles que aceitarem Cristo, aqueles que se arrependerem, aqueles que estiverem diante de Deus, aquele que nascer Jesus, aquele que deixar Ele guiar, esses aí serão ressuscitados e viverão para sempre com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz: o meu corpo e o meu sangue verdadeiramente é comida e bebida. Que ele está falando não só da Santa Ceia, mas sim falando da Santa Ceia, da comunhão. Ele diz que aquele que não come, não bebe, não tem vida em vós mesmos. Vocês não têm comunhão, não têm parte com ele. Aí veio, é claro, fala assim da Santa Ceia, porque fala da carne e fala do sangue. Por quê? Porque a pessoa que não tem comunhão, ela não vai à igreja ceiar. E muitos vêm na igreja, aprendem, mas não sei por quê, porque não está em comunhão. O que impede a pessoa de estar em comunhão? O erro. E o erro impede Jesus de nascer, impede ele de te guiar, porque quando ele guia, você vai ser participante da carne e do sangue, e participando da carne e do sangue, você vai ter vida em você mesmo. Louvado seja Deus. Aqueles, meu querido, presta atenção, quando nós nos alimentamos dele, de Jesus, pela fé, fazemos parte da natureza divina. Louvado seja Deus, que você possa ter entendido e decidido deixar Jesus nascer no teu coração, se entregar a Ele verdadeiramente, isto para a glória do nome do Senhor. Amém? Nunca saia de Belém, nunca saia da casa do pão. Deixa Jesus nascer, porque se o guia nascer, ele vai te guiar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, à salvação eterna. Ele ressuscitará a nós no último dia. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Queremos, meu Deus, agradecer o Senhor pela tua palavra. Louvamos, meu Deus, ao Senhor pelo entendimento a qual o Senhor nos trouxe nesta noite de hoje. Obrigado pelas condições, meu Pai, através das mídias, das redes sociais, levar a palavra do Senhor ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está me acompanhando, muitas vezes de longe, de perto, mas muitas vezes de longe, sedento, desejosos de conhecer de Ti. Louvamos, meu Deus, o Teu nome por esta oportunidade. A Tua palavra declara, Jesus, que o Senhor está à porta e bate. Nós estamos abrindo para que o Senhor nasça. Estamos abrindo para que o Senhor venha com o Teu pão nos alimentar. Que o Senhor seja o guia, meu Deus, da nossa caminhada e lâmpada para os nossos pés. Meu Pai, é o Senhor, luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Então guia-nos com os Teus olhos, porque precisamos da direção do Senhor. Segure as nossas mãos e não permita que a gente naufrague, que a gente retroceda, que a gente saia da casa do pão. Nos guie, Senhor. Precisamos de Ti. Chegamos até aqui porque as mãos do Senhor têm nos sustentado. Pai,
Perdoa-nos pelos nossos pecados. Perdoa pelas nossas falhas, pelas nossas omissões. Perdoa por todas as vezes que nós sabemos o que fazer, mas nós não fazemos. Perdoa-nos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que este irmão que está nos acompanhando, aquele que posteriormente irá nos acompanhar através desta programação, que o Senhor possa tocar no coração desta pessoa, convencer ela, porque eu ministro a palavra, mas o Senhor, Espírito Santo, é que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. É o Senhor que convence a pessoa de fazer o que é certo. Então, convence esta pessoa a abandonar o seu erro e se voltar, a se lançar, a se entregar nas mãos do Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e como ministro do Teu Evangelho, em pleno exercício da minha fé, eu repreendo toda e qualquer artimanha do diabo, aquilo que quer afastar as pessoas da casa do pão, seja repreendido em nome de Jesus, e que estas pessoas se voltem para Ti, meu Pai, porque eu sei que o Senhor visitará o Teu povo. Pai, cerque estas pessoas, guarde, livre-as de todo mal, de tudo que não presta, de tudo que não provém de Ti, é o que eu lhe peço em nome de Cristo, e abençoe a ela, a casa, a família, em nome de Cristo. Te louvamos e te glorificamos, porque bendizemos o Teu nome, sabendo que Teu, Pai, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Meu Deus, que o Senhor conceda a esta pessoa uma ótima noite, uma segunda-feira abençoada e uma semana extraordinária, cheio de bênção, de vitória da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja Deus, chegamos aí ao final de mais um culto, e que Deus abençoe você verdadeiramente em nome de Cristo. Presta atenção no que eu vou falar. A partir de hoje, nós vamos fazer as nossas lives só no domingo, amém? Nós tiramos na sexta, nós fizemos esta live, e verdadeiramente tem ajudado muita gente. Tem ajudado muitas pessoas, mas nós criamos esta live, esta programação, para que a gente pudesse levar as pessoas que, por causa da pandemia, os lockdowns que houve em todo o país, as pessoas estavam impedidas de ir à igreja. Graças a Deus está voltando ao normal, e a gente vai voltando tudo ao normal. A gente fazia quarta, sexta e domingo para alimentar o povo, tirei na sexta, deixei domingo e quarta. Então, a partir de agora, estou tirando também o de quarta-feira, e vai ficar agora só a live de domingo. A live de domingo eu não vou parar, não. Vou continuar fazendo a live todo domingo. Então, agora, só domingo que vem, nós nos encontraremos novamente aqui para a live às 21 horas. Se atrasar um pouquinho, espera, que às vezes eu estou terminando o culto. Mas todo domingo, às 21 horas, nós estaremos aqui para trazer a palavra de Deus ao teu coração. Então, não teremos mais quarta nem sexta, só domingo. Amém? Louvado seja Deus. Mas eu quero que você continue ligado comigo, pelo menos no domingo, eu quero que você esteja comigo para que eu possa levar uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Meu muito obrigado mais uma vez por você ter ficado ligado conosco até agora, e até domingo que vem, se Deus quiser, eu espero por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar com 3 pessoas para a gente finalizar, ok? Eu quero dar prioridade para aquelas pessoas que falaram comigo de fora. Tem alguém nos acompanhando de fora? Pastor, boa noite. Olha, se tiver, ainda não colocaram a cidade de qual elas estão falando. Mas aqui nós temos a irmã Luana Cardoso está acompanhando a live. Deus abençoe, irmã Luana Cardoso. O Antônio Xavier. Antônio Xavier, Deus abençoe, meu irmão. O Oswaldo Guerreiro. E o Oswaldo Guerreiro, Deus abençoe. Tá aí as 3 que eu falei. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanharam em nome de Cristo. Deus abençoe você e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Mas as meinhas não entraram hoje aí? Eu já ia falar com o senhor. Eu acredito que elas estão assistindo, mas ainda não apareceu para mim. Amém, Jesus. Se elas não acompanharem agora, tenho certeza que no gravado elas vão acompanhar. Tem Deus... uma aqui, pastor, só interrompendo o senhor, Mari Weber Hoffmann. Essa aí é a dona do meu coração. Louvado seja Deus, está acompanhando a nossa live. Deus abençoe em nome de Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até domingo, se Deus assim nos permitir. Entrou alguém? Tchau, abençoados!